No vídeo de hoje, vamos trazer o Vectis Renda Residencial negociado com o código VCRR11. Trata-se de um fundo que tem apartamentos para estadia curta na cidade de São Paulo. Vamos avaliar como é que está o resultado do primeiro empreendimento deste fundo e também comparar com o histórico de outros fundos com características semelhantes. E já adiantando para vocês, fique até o final, porque a gente vai trazer uma informação muito importante, especialmente a respeito do seu dividend yield. Confira em nosso vídeo. E se o vídeo ajudar em seus estudos, suas avaliações, fiquem à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar apresentando o portfólio do fundo. Ele possui praticamente 4 imóveis. O Cirela For You, que já é um imóvel entregue, o Atmosfera, que está em fase inicial, foi entregue recentemente, o Iconic e o On The Park, que são imóveis com previsão de entregas futuras. O Cirela For You, House of Charlie, né, ele fica na Vila Mariana, na cidade de São Paulo. São 48 unidades do fundo com valor investido de quase 19 milhões de reais. A entrega aconteceu no segundo semestre de 2022. E essas são algumas fotos do empreendimento para que vocês tenham uma ideia do que se trata. Né? Praticamente aqueles apartamentos de menor tamanho para estadias curtas na cidade de São Paulo. O imóvel seguinte é o Atmosfera, que ele fica na Vila Mariana também, são 113 unidades e um valor investido de 44 milhões de reais. Estas são algumas fotos do empreendimento, né? A gente tem os quartos menores, né, com uma estrutura até de cozinha e tal, para estadias curtas, né, na cidade de São Paulo, esse é o foco. O próximo empreendimento, o Iconic, ele fica na Vila Clementina, em São Paulo, são 146 unidades e 84 milhões de reais investidos pelo fundo. Data de entrega segundo semestre de 2023. A gente tem a visão do cronograma da obra, ele está em fase final ali. O relatório ele traz os dados de junho, né? Provavelmente agosto, início de setembro, a obra já deve estar numa fase bem avançada ali, quase no final de entrega. E estas são algumas fotos, fotos das obras de fato, né, que o fundo trouxe, né, desse empreendimento. O próximo é o On The Park, ele fica na Vila Clementino também, são 22, quase 23 milhões de reais investidos em 41 unidades. Previsão de entrega também no segundo semestre de 2023. Ele está no estágio aí um pouco atrás nas obras, né? Então a previsão de entrega aí um pouquinho mais para frente, mas ainda no segundo semestre de 2023. E essas são as fotos do empreendimento que o fundo apresentou. Se a gente olhar a distribuição desses imóveis, né, a gente vai resumir no gráfico a seguir. Então, neste gráfico, a gente tem aqui o Iconic 42% do portfólio, o Atmosfera 25%, o Cirela On The Park 16% e o Cirela For You 11%. Essa é a composição. E a gente tem aí, em termos de área bruta locável, o primeiro imóvel entregue, ele apresenta aí a menor área de 1.400 metros quadrados, um pouco mais, né? Agora trazendo uma informação interessante do fundo, que é o comparativo de preço por metro quadrado. Então, o preço de aquisição médio aí na casa de 14 mil reais. O mercado hoje já está apontando um valor de 19 mil reais. Se a gente considerar o desconto que o fundo apresenta em relação ao preço patrimonial na casa de 11.400 reais, o que é um valor interessante para quem pretende adquirir áreas similares em São Paulo. Mas atenção que esse fundo tem alguns problemas ali que a gente vai levantar logo a seguir. E vale o comentário adicional, né? O fundo possui somente um imóvel entregue, né? O segundo aí em fase de preparação para locação, e o fundo possui até o 36º mês
uma renda mínima garantida aí pelo empreendimento, né, de desenvolvimento dos imóveis. Nesse primeiro imóvel, que é o Charlie, né, ele apresenta o valor de diária média. Então temos aí uma queda importante, né, em termos de diária média se compararmos com o mesmo período do ano passado. Ele está na casa de R$ 250 a diária, o que é uma diária relativamente baixa, né? E vamos trazer agora o resultado financeiro deste primeiro empreendimento. Estamos focando somente no primeiro prédio que foi entregue, né, e está em operação pelo fundo. A gente tem uma receita em junho de R$ 207 mil, descontando os impostos aí. Fica uma receita líquida de quase R$ 190 mil. E aí começa a chamar a atenção alguns dados, né? A gente tem aí pagamento de condomínio, IPTU, operação, comissão de sites de reserva e outros itens recorrentes, perfazendo aí uma despesa de R$ 91 mil, ou seja, quase metade da receita, né, vai ser consumido pela receita e pela despesa. E aí a gente tem um NOI líquido, né, o lucro operacional líquido de quase R$ 98 mil. Tirando o ITBI, né, e alguns itens não recorrentes, a gente fica com um resultado de apenas R$ 63 mil. Veja bem, o fundo recebe R$ 207 mil, o resultado líquido final está sendo de R$ 63 mil, o que é uma diferença bastante importante. Se a gente considerar por unidade do empreendimento, né, a gente tem R$ 4.300 de receita por apartamento, que tem um resultado líquido de R$ 1.326. E se a gente olhar, né, a ocupação está na casa de 70%, e a gente tem uma diária aí na casa de R$ 213. E o RevPAR, né, que é basicamente a combinação da receita com a diária, né, na casa de R$ 149, o que é um valor bastante baixo, né, considerando a cidade de São Paulo, né, considerando o empreendimento e a localização. E aqui temos o demonstrativo agora do fundo como um todo, que traz informações bastante importantes para você que pretende eventualmente investir nesse tipo de fundo. A gente tem aí a renda garantida perfazendo aí quase a totalidade das receitas. Então, o NOI Cirela Foro ele tem R$ 64 mil, enquanto tem 1.300.000 de renda garantida. As despesas, né, e perfazendo aí 215 mil, e temos aí um resultado de 1.300.000 e a distribuição por cota de 69 centavos. Então veja bem que o fundo ele tem apenas um imóvel, esse imóvel ele gera uma receita muito baixa nesse momento e grande parte do dividendo é resultado dessa renda mínima, né, garantida que o empreendimento paga ao fundo imobiliário. No momento em que a gente acabar, né, essa renda mínima, e ela tem previsão de acabar com 36 meses de operação, a gente deve ter aí, de fato, todos os imóveis tendo que gerar a receita por si só. E a primeira experiência que a gente tem é que o imóvel não está performando tão bem assim. E esse é o histórico dos dividendos, como eu disse, são dividendos aí bastante constantes, né? E a gente tem ali grande parte de todo esse histórico de dividendos sendo pagos pela renda mínima garantida. Então, esse é o principal ponto, o principal cuidado que o investidor tem que ter ao investir nesse fundo. Este é um fundo também de liquidez mais baixa, como outros fundos semelhantes, né, que têm características parecidas desse tipo, né, nesse tipo de setor. Ele apresentou aí um volume no mês de 2,9 milhões. Veja bem, foi um volume no mês, né? Então, o volume diário realmente ele é bastante baixo, aí ficando na casa de 200 a 300 mil reais por dia. Vamos agora comparar o VCRR com outros fundos, né? A gente já comentou a respeito do dividend yield, ele está na média dos outros fundos, mas o ideal seria esperar até passar esse momento aí de renda mínima garantida para poder avaliar de fato quanto que os imóveis vão
vão ter de rendimento de fato. A sua relação preço-valor patrimonial está bem descontada, semelhante ao RBRS 11, né, que é outro fundo que está bem descontado. A liquidez diária na casa de 300 mil, mas a gente percebe aí que dentro desse grupo só o HTMX11, que é um fundo que tem mais atenção e tal, tem uma liquidez diária melhor. Número de cotistas são 4 mil cotistas apenas, né, perdendo aí de longe do HTMX11. O patrimônio na casa aí perto dos 300 milhões, que é um patrimônio até grande comparando esse grupo como um todo. E a sua taxa de administração anual, ela é a segunda melhor taxa aí do grupo. Quem investiu há 1 ou 2 anos, há 1 ano praticamente empatou com a inflação no período, e há 2 anos perdeu da inflação, principalmente por conta da desvalorização da cota. E neste gráfico a gente tem aí a variação da cota, ele começou num valor um pouco mais alto, perto de R$100, e apresentou uma queda importante ali ao longo do ano de 2021. E tem ficado aí oscilando dentro desse patamar aí de cota. Seu valor patrimonial da cota na casa de R$128. Então a gente tem aí uma diferença bem grande entre a sua cota patrimonial e a cota de negociação na bolsa. E vamos agora falar dos pontos positivos e negativos para investimento no fundo. Primeiro ponto positivo, com desconto sobre a cota patrimonial, né, a gente tem aí a chance de adquirir uma área em São Paulo a um valor bem mais baixo que o mercado. Lembrando que é um fundo de tijolo, e essa comparação com o valor patrimonial ela pode apresentar distorções, principalmente aí se a gente considerar que o principal do fundo de tijolo a gente observar é a sua capacidade de geração de caixa todo mês, e a gente já percebeu que o primeiro empreendimento desse fundo aí tem uma geração de caixa um pouco complicada. E é um fundo que tem também uma administração mais baixa, então isso é o lado positivo dele. Do lado negativo, o investidor tem que tomar cuidado com o dividend yield desse fundo, que o rendimento é baseado na renda garantida dos empreendimentos. Então não é uma renda que o fundo vai ter eternamente ali. O fundo está operando agora somente a uma fração da área bruta locável que ele terá futuramente, então é uma pequena fração, né, um percentual bem pequeno. Então temos que ver como é que os outros imóveis desse fundo vão performar para de fato aí poder dar um veredito sobre o fundo se ter uma boa qualidade ou não. O valor da diária média caindo nos últimos meses, esse é um ponto de atenção, né? Inclusive comparando com o mesmo período no ano anterior, a diária caiu, então é um ponto de cuidado. E a margem, né? Esse fundo tem um problema de margem, pelo menos o seu primeiro empreendimento, né? Que está operacional. O lucro operacional líquido é metade da receita. Então, para esse prédio em operação, a gente imagina aí que se persistir esse cenário, né, a gente deve ter aí um fundo com um rendimento mais baixo que ele está apresentando hoje em dia. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.